vivo. Dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Oi, Manuel, boa tarde. Hoje é o dia da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Vigilante, tudo bom? Nunca mais te vi. Como eu prometi ontem que eu ia falar hoje sobre o dia da independência dos Estados Unidos. Estados Unidos. Esperar um pouquinho para ver se alguém entra, mas tudo bom, né, Vigilante? Manuel Maia. Esperar só mais uns minutinhos, senão eu começo e deixo gravado aí. Por mais que a gente não queira, tem muito a ver com a nossa cultura, a cultura americana, inclusive a nossa Constituição, né? Nossa Constituição tem muita coisa a ver com algumas coisas da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, da América do Norte. Apesar que lá eles cumprem, viu, a Constituição. Aqui não. Eu não posso, eu perco amigo, mas não posso perder a piada. Bom, eu vou começar, não vou esperar mais não. A independência dos Estados Unidos da América foi enunciada no dia 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783. Ao vivo tudo acontece, câmera cai, tudo acontece ao vivo. Não estava muito preparada para essa live. Então vamos lá. Vamos falar a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi assinada no dia 4 de julho de 1776. E colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período. A região era conhecida pelas 13 colônias e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Eu amo essa palavra, independência. NGL. Boa tarde. Hauser. Com certeza. Mais um. Então, gente, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Maravilhoso. Eu amo essa palavra, independência. Vamos lá. A nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista e inspirada pelos ideais
iluministas, que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio. Por exemplo, de toda forma, a independência dos Estados Unidos da América foi encabeçada pela elite colonial insatisfeita com a forma como a Inglaterra tratava os colonos. Como sempre, né? Quando a gente vira colônia... A independência dos Estados Unidos da América e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram... Oi, Doda! Meu querido, olha só. A independência dos Estados Unidos da América e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para outras nações do continente americano. A República, como eu falei, a República instaurada no Brasil a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Oi, meu amor, ótimo dia para você também. Ótimo dia para todos. Então, nossa república foi inspirada claramente no modelo norte-americano. Hoje, como o dia da independência dos Estados Unidos da América, que é importante, né? É importante. Vou falar rápido porque meu tempo é contado, viu, gente? As causas da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos da América foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole, Inglaterra, e as 13 colônias. Na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às 13 colônias alterou-se drasticamente e, com isso, desagradou os colonos, motivando-os a rebelarem-se contra a Inglaterra. O primeiro ponto relevante a ser abordado é que, durante o século XVII, a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista. Oi, chaveiro! Beijo a todos vocês. Na qual a burguesia, José Santos, por meio do parlamento, controlava o país. Com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e, por isso, buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. As colônias da Inglaterra, naturalmente, foram exageradas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, conforme definiu o historiador e filósofo, que eu gosto muito, Leandro Carnal. Né? Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Então, ao longo... Boa tarde a todos vocês e muito obrigada pela presença. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras. A Guerra da Liga de Augsburgo,
Guerra da Secessão Espanhola, Guerra da Orelha de Jenkins, Guerra do Rei Jorge, Guerra Franco-Índia e Guerra dos 7 Anos. A soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentaram as posses territoriais dos ingleses. Eu fiz um mapa da Revolução Americana, mas não dá para mostrar a vocês. Acho que vocês não vão conseguir ver. Eu vou virar a câmera, peraí. Vou tentar, para vocês verem esse mapazinho. Peraí, viu, gente? Vou virar a câmera para ver se vocês conseguem pegar esse mapa que eu fiz aqui. Ó, olha só. Ó, Revolução Americana, ok? Causas. Aí vai, tá vendo? Aí vem aqui. A Guerra da Independência. O modelo americano. A bandeira. Tá, pronto. Eu fiz esse mapinha para eu ter uma ideia, mais ou menos, do que eu estou falando. Acho que deu para vocês verem alguma coisa, né? Então, com a ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias, o que representava um custo de 400 mil libras anuais para os colonos. Isso aumentou o impacto financeiro para esses últimos, criando um desgaste na relação. Esse desgaste foi ampliado quando o rei Jorge III proibiu os colonos de ocuparem as novas terras conquistadas, que ficavam entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. A medida do rei visava impedir que novos conflitos de colonos com indígenas acontecessem. A reação entre colônia e metrópole realmente começou a ficar ruim. Como sempre, né? Quando a gente vira colônia de outro estado, dá nisso. Então, as 13 colônias que formaram Estados Unidos, né? Na verdade, pertencia na época à Inglaterra. Então, vamos lá. Então, começou a ficar ruim quando a política da coroa inglesa em relação às suas colônias. Modificou-se até então a colônia inglesa e tinha sido pautada pela autonomia das 13 colônias e pela pouca interferência da coroa nos assuntos internos. Então, estabelece que no ano de 1763 é o ponto de partida para a modificação dessa postura. Essa transformação da política inglesa em relação às 13 colônias, mediante todo o cenário apresentado de necessidade de expansão industrial e aumento de gastos com as guerras e com as tropas permanentes, concretizou-se basicamente em aumento de impostos. A partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra com o objetivo de aumentar a arrecadação das 13 colônias. Dentre essa série, podem ser destacadas a Lei do Açúcar, aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos como o vinho, o café e a seda. A Lei da Moeda proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. A Lei do Selo estipulava em publicações como contrato, jornais, documentos públicos em geral, deveriam constar um selo que era pago à coroa,
A lei de hospedagem determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Imagine. E os atos de Tauschad aumentavam os impostos sobre vidros, corantes e chás. Com isso, né, tudo. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos, eu estou contando, gente, a história da independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Porque tudo nosso é muito baseado na lei, no modelo dos Estados Unidos da América do Norte. Entendeu? Por isso que eu estou contando. E é importante. Então, o impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas. E protestos aconteciam em diferentes partes das 13 colônias. Algumas leis, como a lei do selo, precisavam ser revogadas. Tamanha insatisfação que causaram. O estopim, tudo tem um estopim, né? Para uma revolta geral dos colonos, aconteceu quando os ingleses decretaram a lei do chá. Que determinava que o chá, nas 13 colônias, somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos, disfarçados de índios, a invadirem o porto de Boston durante a madrugada. Atacaram 3 navios e jogaram no mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Então, a rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Entre as medidas das leis intoleráveis, são as seguintes. O porto de Boston foi fechado até que os prejuízos fossem ressarcidos. O direito a reuniões foi suspenso. A colônia de Massachusetts foi ocupada pelas tropas britânicas. Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. As medidas deixaram claro que os colonos que havia uma grande divergência, boa tarde a todos, de interesses entre a colônia e a metrópole. Assim, os colonos, até então, eram reticentes quanto à possibilidade de separação. Começaram a cogitar a independência. Essa ideia era um pouco tímida ainda. E isso ficou claro quando foi organizado o primeiro Congresso Continental na Filadélfia. Nesse congresso, os representantes das 13 colônias, exceto da Geórgia, reuniram-se para redigir um documento ao rei inglês, declarando sua lealdade, mas protestando contra as medidas das leis intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou mais insatisfação. Oi, Marcelo. Motivou mais insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Com essa medida, os primeiros conflitos armados entre colonos e as tropas inglesas aconteceram. Aí vem a
Declaração de Independência dos Estados Unidos. Vamos lá. Em seguida, foi realizado o segundo Congresso Continental na Filadélfia, que dessa vez contou com representantes de todas as colônias. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial. Eu respondo a você, sobre o domínio colonial inglês, uma vez que considerava as ações da metrópole eram desrespeito aos interesses dos colonos. Desse congresso elaborou-se... Só um minutinho, gente. Elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada em 4 de julho, acho que a internet ficou meio lenta aí, de 1776. Marcelo, você falou que minha tarde seja abençoada e glórias a Deus, chuva de bênção sobre... Amém. Sobre todos nós, Marcelo. Obrigada, meu querido. Que Deus abençoe a todos nós. Espera aí, tem alguém aqui insistindo e eu estou recusando. É insuportável. Só um minutinho, gente. Oh, meu Deus. Que coisa horrível. Só um segundo. Desculpem. Boa tarde a todos vocês. Eu estou falando da independência dos Estados Unidos da América. Pronto. Então, aí, né, em 4 de julho, como eu falei, foi publicada a Declaração de Independência. Licença, cachorro. Parecendo que ficou lenta. Estou sem óculos. Escrevi errado aí. Não tem problema não, mas eu entendi. Fique tranquilo. Então, como eu falei, em 4 de julho, foi declarada a independência dos Estados Unidos da América. Eu acho tudo sobre história interessante. Muito. Marcelo, esqueça. Vamos à live, que o tempo é contado. Então, os colonos reunidos nesse congresso na Filadélfia... Peraí, a câmera aqui deu uma travada aqui. Vou acertar aqui. Nossa. Peraí. Ao vivo tudo acontece. Hoje é feriado, sim. Nascido a 4 de julho, sim. Hoje é... Gente, hoje é o dia da independência dos Estados Unidos. Claro que é feriado. Claro que sim. É uma data importante, muito comemorada por eles. Bastante. Espera aí que a câmera aqui deu uma travada, que alguém estava ligando. Os que incomodam. Espera aí. Oi, espera aí. Pronto. Então, bora aqui. Os colonos reunidos no Congresso estabeleceram 27 causas que explicavam a Declaração de Independência e os motivos pelos quais os colonos entendiam a situação são resumidos da seguinte forma. Pontinhos, porque eu não posso ler tudo por causa do tempo. As leis mercantilistas, as guerras que prejudicavam os interesses dos colonos, a existência de tropas inglesas. Eu não sei se a internet parece estar fraca, não sei. Vocês vão ter que ter paciência. Deviam sustentar, etc, etc. A paciência dos colonos, sua calma e ponderação são destacadas como oposição à posição intransigente e autoritária do rei da Inglaterra, no caso Jorge. Isso é só uma partezinha para vocês entenderem. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson, ok?
A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson. Com a independência foi iniciada a Guerra de Independência, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. A Guerra de Independência dos Estados Unidos estendeu-se durante 5 anos. Os colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental, força criada logo após a declaração. Após o rompimento com a colônia, desenvolveu-se nos Estados Unidos um dispositivo geral que permitia aos cidadãos armarem-se. Essa ideia fez com que o porte de armas nos Estados Unidos fosse incluído na Constituição do país. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas na América. Além disso, contaram com muitos colonos traidores. Sempre tem os Judas, sempre, que lhe forneceram informações importantes, né? Os traidores, sempre tem. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses, motivados principalmente pela violência como eram tratados durante a guerra. Gente, tem vários documentários que vocês podem assistir, viu, sobre isso. Nisso, franceses e espanhóis entraram no conflito, fornecendo apoio vital aos americanos. Os 2 primeiros tinham interesses em enfraquecer os ingleses no continente americano e viram no apoio à independência dos Estados Unidos uma forma de atingi-los. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos da América com a assinatura no Tratado de Paris de 1783. Estou quase terminando, calma. Por que a França ajudou na independência dos Estados Unidos da América? O envolvimento da França na Guerra da Independência dos Estados Unidos aconteceu porque os franceses tinham o interesse em enfraquecer os britânicos na América. Lembrando que durante o século XVIII, as 2 nações haviam entrado em combate durante a Guerra dos 7 Anos, na qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. A Guerra de Independência dos Estados Unidos da América era vista pelos franceses. Eu estou ouvindo daqui. Não adianta falar baixo não, que meu ouvido é ótimo. Eu tenho ouvido de tuberculoso. Quando vier falar de mim, fala na minha cara. Desculpem. Voltando ao assunto, lembrando que, durante o século XVIII, as 2 nações haviam entrado em combate na Guerra dos 7 Anos, na qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder uma série de territórios. É que ao vivo tudo acontece. A Guerra da Independência dos Estados Unidos da América era vista pelos franceses como uma possibilidade de recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota, os ingleses foram obrigados a devolver Senegal, algumas ilhas do Atlântico e tem algumas terras na América para os franceses. Os espanhóis, que também lutaram ao lado dos colonos, receberam de volta Minorca, uma ilha no Mediterrâneo, e os territórios na Flórida, ok?
As consequências da independência dos Estados Unidos foram: a independência dos Estados Unidos também é conhecida como Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são a consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente, os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive, gente, aqui no Brasil. O republicanismo consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. O declínio... Oi, prima! Te amo! Dá um beijo em minha tia e em todo mundo, viu? Então, gente, a França e a Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. Deu-se o processo de expansão territorial dos Estados Unidos da América, né? Após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Pronto, contei toda a história aí, o resumo da história da independência, hoje em 4 de julho, dos Estados Unidos da América. E nós, como eu falei, nossa Constituição, nosso modelo é muito atrelado ao dos Estados Unidos da América. Então hoje é um dia muito importante, né, nos Estados Unidos. Porque o 4 de julho representa para os norte-americanos, já que é feriado, simboliza o dia da independência dos Estados Unidos, marcado pela assinatura da Declaração de Independência em 1776. Ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Ah, sim. Hoje, fogos de artifícios explodem sobre o monumento de George Washington, na capital norte-americana, em Washington, D.C., para celebrar o Dia da Independência em 4 de julho. Hoje é a maior festa, né, nos Estados Unidos da América. Eu gostaria de estar lá. Ah, eu gostaria. Tem também desfiles, como eu falei, ficam lotados os parques, as ruas ficam lotadas, né? Ficam lotadas hoje, a 4 de julho. Tem muitos também, vocês podem ver muitos documentários sobre isso. E eu acho que já falei sobre isso, né? As 13 colônias que lutaram contra a Inglaterra para conseguir. Agora, quem fundou os Estados Unidos da América, a colonização dos Estados Unidos da América foi realizada pelos ingleses, viu, gente? Que ficou conhecido como 13 colônias, eu já falei sobre isso aí na live. Literalmente tratava-se de 13 colônias fundadas pelos ingleses que se transformaram nos Estados Unidos da América. George Washington foi nomeado comandante das forças americanas e Thomas Jefferson foi encarregado de redigir a Declaração de Independência. Essa foi aprovada no dia 4 de julho, como eu falei, de 1776.
Eu acho que todo país merece ter independência, né? Lutar por sua independência. Porque eu vejo a Rússia querendo tomar a Ucrânia e eu acho um absurdo. Eu acho que todo país tem direito à sua independência. E hoje, gente, os Estados Unidos é uma grande potência mundial. Mundial. Nós sabemos disso, né? É uma grande potência. Então, parabéns ao povo, né? Estados Unidos. Os estudinenses, como chamam. Parabéns aos Estados Unidos da América. E a força que eles têm. Eu admiro muito. O que eu admiro muito dos Estados Unidos é o senso patriótico que eles têm. O patriotismo dele. A garra que eles têm, né? De lutar pelos direitos dele. Também a Constituição deles. A nossa baseada. Só que lá se cumpre a Constituição, viu? Lá se cumpre realmente. As leis lá são realmente rígidas. Tanto as leis penais quanto a declaração, a Carta Magna do país. A gente só copiou, mas não cumpre. Infelizmente. Infelizmente. Mas Estados Unidos, eu acho que eles merecem, sim, muito crédito por muita coisa. Muitas que eu poderia falar, mas a live vai terminar. Eu prometi que ia falar sobre a independência dos Estados Unidos. Fiz um resumo básico, mas Estados Unidos é uma grande potência. Eu acho, como eu disse, eu admiro muito o patriotismo deles, o respeito que eles têm, a maioria pelo menos, a bandeira, são muito patriotas. Não tem uma casa que eu veja lá nos Estados Unidos que não tenha a bandeira na porta. Eu como gosto muito disso, patriotismo. Quem falou comigo aí? Oi, meu irmão. Só que eu já tô saindo. Boa tarde, meu irmão amado. Jorge, como é que você tá, meu lindo? Saudades. Amei o perfume que você ganhou ontem. Chiquíssimo. Chiquíssimo. Os Estados Unidos da América, para mim, é um modelo. Todo país tem seu defeito, né? Mas eu acho que é um modelo de país, principalmente em relação a leis e às declarações universais dos Estados Unidos. Eu acho maravilhoso. E a força que eles têm, lembre-se da Segunda Guerra, de Pearl Harbor, por exemplo, uma história que todo mundo devia, um documentário que todo mundo devia assistir. Eles depois da independência e tal, não se metiam em guerras, até que foram atacados, se lembram? Em Pearl Harbor, na Segunda Guerra. E aí, o que é que aconteceu? Acordou um gigante. Acordou um gigante. E que gigante! Porque foi graças aos Estados Unidos que acabou a Segunda Guerra Mundial. Foi sim. A determinação deles, a entrada deles na guerra foi fundamental para acabar com a Segunda Guerra. É isso. A Primeira Guerra também lutaram. A Primeira Guerra eu não quero comentar, porque eu sou contra algumas coisas. Sem comentários. Hoje eu só quero desejar parabéns a todo o povo americano, aos os brasileiros, né? Que tem cidadania também americana, tem dupla cidadania, e enfim, né? Viva o 4 de julho! E muito obrigada a todos vocês que estão aqui me assistindo. Não se esqueçam de curtir, comentar, por favor, né? Dá um like. E viva o 4 de julho! E viva os Estados Unidos da América do Norte! E viva a Declaração Universal dos Estados Unidos. Ok, gente?
Beijo no coração e um excelente resto de dia para vocês. E a gente vai se falando. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Parabéns, Estados Unidos da América.